Olá, telespectadores da TV Vale. É com muito prazer que nós estamos começando aqui mais um programa Momentos de Fé. Que alegria poder ter essa oportunidade de compartilhar com vocês a palavra de Deus aqui na TV Vale. Eu sou o pastor Carlos Eduardo, da Primeira Igreja Batista em Diamantina, com a sua sede situada à Praça Brasília, número 52, bairro Fátima. Congregações: Rua Peixe Vivo, número 484, no bairro Bela Vista, e Rua Paulo Baracho, número 48, bairro da Palha. E em breve, uma congregação também para vocês aí no bairro Cidade Nova. E é com muito prazer estarmos aqui falando um pouco da palavra, e hoje eu gostaria de falar sobre o interesse do próximo. Mas antes eu quero compartilhar um texto de 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 24. O texto diz assim: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outro. Olha só que coisa interessante. Estamos vivendo em um mundo em que os valores essenciais da educação, da convivência, eles estão sendo perdidos pelas pessoas. As pessoas não têm dado atenção para a cortesia, para o com licença, não tem dado atenção para a palavra por favor, e através dessas coisas vai criando uma certa intolerância, o qual as pessoas vão perdendo ali algo que é essencial na nossa vida, que é a paciência. Eu sempre falo com as pessoas que a paciência é algo muito importante na nossa vida, inclusive a Bíblia cita como um fruto do Espírito, né? Sermos ali pacientes, sermos ali longânimos. E essa questão de sermos pacientes, quando ela falta, nós passamos a procurar recursos em outras formas de comportamento. E infelizmente é aí que vai entrar a violência, a grosseria, e vai começar todo aquele caos. Mas a cortesia ela é algo que está virando passado e ultrapassado. E a violência tem ganhado espaço na vida das pessoas. Você que acompanha aqui os nossos telejornais, você sempre vai observar notícias de assaltos, notícias de brigas de trânsito, atentado terrorista, guerras, não somente lá no Oriente Médio, mas também guerras que observamos também até mesmo no nosso país, nos morros, nas comunidades, em lugares onde tem ali alto índice de tráfico de drogas e outros. Então, estamos em guerra, isso daí é fato. Talvez não uma guerra declarada mundialmente, mas uma guerra civil, uma guerra entre as pessoas, o qual nós ainda não percebemos que é guerra. Por quê? A maioria desses confrontos, a maioria absoluta, a guerra é gerada porque as pessoas estão buscando o seu próprio interesse em primeiro lugar, sem respeitar o interesse das pessoas, sem respeitar o interesse do seu próximo. Então, mas por que essas coisas estão acontecendo? Por que essas coisas têm ganhado espaço no nosso meio? Um mundo onde hoje os jovens não estão mais aprendendo nem sequer a tomar a bênção aos mais velhos. Graças a Deus, eu fui criado assim, de chegar para o pai, para a mãe, tio, tia, avó, e dizer bênção. E estamos crescendo num mundo onde as pessoas não têm o respeito nem por si mesmo. E como dizer do respeito ao próximo? E falar do respeito ao próximo é falar de fé. Por quê? Existem coisas que Deus, Ele pode curar a nossa vida. E entre as curas que Deus pode fazer por nós, é curar essa nossa intolerância. Então, o ser humano, ele sempre quer estar acima de todas as situações. O ego, ele é tão inimigo nosso como Satanás é. O ego, ele quer nos colocar acima do outro, mesmo que for preciso
que puxa o tapete do outro. Existe um pensamento filosófico oriental que diz assim: não é necessário apagar a luz do próximo para que a sua venha brilhar. É uma frase bonita, muitas pessoas gostam de compartilhar isso em rede social, etc. Mas é um princípio bíblico. Por quê? Deus ele não nos ensina a alcançar um sucesso em cima de uma inveja do outro ou querer derrubar o outro para se ter um sucesso. Eu me lembro do rei Davi. O rei Davi ele foi ungido como rei, ainda jovem, e ele esperou aproximadamente 40 anos para assumir o reinado. Ele não precisou matar Saul para fazer isso. Ele teve muitas oportunidades, porque este não é um princípio de Deus, de querer fazer sucesso em cima das coisas dos outros. E as pessoas, então, estão sempre em cima disso, sempre querendo colocar os seus interesses acima, sem se lembrar que o próximo, ele também está interessado em algo. Então, além de trabalhar para sobreviver, agora também existe o trabalhar para chegar na frente do outro. As coisas boas é para quem chega primeiro, né? Afinal de contas, quem chega primeiro bebe água limpa, como diz o ditado popular. Agora eu preciso trabalhar, preciso estudar para eu provar para o outro que eu sou o melhor, para eu provar para o outro determinadas coisas que não tem necessidade. E isso vai gerar um clima de disputa, vai gerar um clima de rivalidade. E isso dá um contraste muito grande com a personalidade de Jesus. Jesus, o Mestre, o Deus conosco, ele chega ali aos seus apóstolos, lava os pés de um por um, e ele ensina, faça isso com o outro. O Mestre, uns falaram, olha Senhor, você não vai lavar os meus pés, você é Jesus, né, o soberano Deus. E Jesus, ele deixou claro que para ter parte com ele, precisava passar por aquilo ali e praticar. Jesus já havia dito antes, quem ouve e pratica a sua palavra é comparado ao homem prudente que constrói sua casa sobre o alicerce ali de pedra, né? Que vem ali a chuva, a enchente, as adversidades naturais e nada vai acontecer contra aquela casa, porque ela está firmada na rocha. Então, vale a pena viver com esse fardo pesado, procurar sobressair o próximo? O apóstolo Paulo ele faz uma série de recomendações à igreja para não escandalizar o próximo com aquilo que as pessoas julgam como certo, como errado. O Paulo ele põe a igreja para se preocupar com aquilo que o outro vai pensar, porque afinal de contas o interesse é do crescimento da igreja. Então Paulo ele insiste que um cristão deve ser um bom exemplo para os judeus e até mesmo para os seus inimigos. Um homem deve ser um exemplo de algo bom e não exemplo de algo ruim. E seus inimigos, eles poderão odiá-lo, mas isso não o absolve do dever de assiná-los por meio da sua conduta. O caminho correto é a boa conduta. Os cristãos tinham um dever para com os gregos, o que quer dizer que tinham que mostrar um bom exemplo àqueles que eram totalmente indiferentes com o cristianismo. Tem pessoas que não entram dentro de uma igreja porque um dia um cristão deu um mau exemplo para ela. Isso é terrível. Isso é triste ouvir esse tipo de coisa. Nós devemos ser um exemplo para aqueles que não têm interesse na igreja. Nós não podemos ser bonzinhos ali dentro da igreja, ali é fácil. As pessoas estão pensando igual a você, mas devemos buscar também a ser pessoas boas, buscar o interesse daqueles que estão fora. Em realidade, esse exemplo é aquele que ganhou em muitos. É aquele que conseguiu sobressair, fazendo para Deus e ganhando o reconhecimento das pessoas. Então, caro telespectador, você que me assiste nesse dia, você é um privilegiado por ouvir essa palavra. Porque Deus, Ele está
falando no seu coração, tirando esse fardo dessa preocupação, esse cansaço, esse estresse de querer sobressair. E às vezes você parar para pensar em procurar o interesse de outro, aí isso às vezes vai doer o coração, porque o interesse do outro pode acontecer que você tem que abrir mão dos seus. E isso dói, mas isso é gratificante. É tão bom nós vermos as pessoas adquirirem algo, ganhar algo, e nós nos alegrarmos com ela como se fosse nosso. É um sentimento maravilhoso. Terrível é se fosse a pessoa ganhasse algo, adquirisse algo, e nós achássemos que fosse mal empregado. Aí estaríamos entrando no lado da inveja. Isso é terrível. Então, viver observando o que o outro vai pensar é uma má ideia. Mas viver nos princípios da palavra de Deus nos faz andar corretamente na luz e assim não pecamos contra Deus e nem contra o próximo. Vamos assistir um videoclipe. O cantor é Paulo César Baruch, a música se chama Meu Querer. Preste atenção, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado com essa canção. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida,
meu querer. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Nós temos aí o nosso encontro marcado toda terça-feira, aqui no programa Momento de Fé, às 7 horas da noite. E conto com a sua participação pelo site da TV Vale e também pelas nossas redes sociais. O nosso site é o www.gabade.com.br ou facebook.com/gabadeoficial. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o nosso programa, assim se o nosso querido Deus nos permitir. Tchau, tchau.